Um caminhão carregado com 30 toneladas de tomates frescos trafega por uma rodovia sob o calor do sol. Se um único desses frutos cair no asfalto, ele se desfaz instantaneamente. O tomate maduro é uma estrutura extremamente frágil, composta por cerca de 95% de água. No entanto, poucos dias depois, essa mesma carga altamente perecível estará reduzida a uma pasta densa, de cor vermelha vibrante, lacrada dentro de uma embalagem que pode esperar 3 anos em uma despensa sem estragar, sem a necessidade de nenhum conservante químico. A transformação do tomate fresco no extrato concentrado que chega aos supermercados não é apenas um processo de cozimento, mas uma operação de engenharia física de alta precisão que acontece nos bastidores da indústria alimentícia. O segredo para manter o sabor, a cor e a segurança desse alimento está em uma manipulação invisível da pressão atmosférica e da temperatura, capaz de desafiar as leis naturais do apodrecimento. Quando alguém prepara um molho de tomate em uma cozinha doméstica, o processo parece simples. Os tomates são picados, levados ao fogo e fervidos até que a água evapore. Porém, se esse mesmo método simples fosse aplicado em escala industrial, o resultado seria um desastre. A fervura prolongada em panelas abertas expõe o alimento ao oxigênio e a temperaturas de 100 graus Celsius por muito tempo. Isso destrói as vitaminas, queima os açúcares naturais do fruto, escurece a cor vermelha para um tom amarronzado e altera completamente o sabor fresco, deixando-o amargo. Para evitar isso, as fábricas de processamento operam sob uma lógica totalmente diferente, onde a água é retirada do alimento sem que ele precise passar pelo calor destrutivo da fervura comum. Existe um caminho complexo que começa no campo e passa por separadores ópticos de alta velocidade, canais hidráulicos gigantescos e câmaras de vácuo antes que o produto final seja envasado. Compreender essa jornada revela como a tecnologia consegue preservar a essência de um fruto delicado em uma escala de milhares de toneladas por dia. Tudo começa na colheita mecanizada, onde grandes máquinas passam pelas plantações, arrancando as videiras e separando os tomates dos galhos em segundos. A partir desse momento, o relógio corre contra a deterioração. O tomate colhido começa a perder qualidade rapidamente sob o sol. Caminhões despejam suas cargas diretamente em canais de água corrente na entrada das fábricas. Esse método, chamado de descarregamento hidráulico, serve a um propósito duplo. O primeiro é amortecer a queda dos frutos, evitando que eles se rompam e percam polpa antes da hora. O segundo é iniciar uma lavagem vigorosa, onde a água corrente remove a terra, pedras e resíduos de folhas trazidos do campo. Os tomates flutuam por esses canais em direção às primeiras esteiras de seleção, onde a tecnologia de sensores entra em ação para tomar decisões em milissegundos. Em vez de depender exclusivamente do olho humano para inspecionar milhares de frutos por minuto, a indústria utiliza seletores ópticos equipados com câmeras e lasers de alta resolução. À medida que os tomates caem em queda livre de uma esteira para outra, essas câmeras escaneiam a cor e a forma de cada unidade. Se o sistema detecta um tomate verde, mofado ou uma pedra que passou pela lavagem, ele aciona instantaneamente uma fileira de ejetores de ar comprimido. Um sopro preciso atinge o objeto indesejado no ar, desviando para uma rampa de descarte, enquanto os tomates vermelhos e perfeitos continuam seu caminho intactos. Esse nível de triagem garante que apenas a matéria-prima no ponto ideal de maturação siga para a próxima etapa, pois um único tomate estragado poderia comprometer a acidez,
e o sabor de um lote inteiro de milhares de litros de extrato. Uma vez selecionados, os tomates passam por um processo de trituração mecânica. É aqui que ocorre uma decisão técnica crucial que define o destino do produto, o controle térmico inicial, dividido entre os métodos de quebra a quente e quebra a frio. Se o objetivo é produzir um extrato espesso, ideal para molhos de pizza ou ketchup, a fábrica utiliza a quebra a quente. Os tomates triturados são aquecidos quase instantaneamente a temperaturas que variam entre 85 e 95 graus Celsius. Esse calor súbito tem uma função biológica específica de desativar imediatamente as enzimas naturais do tomate, que de outra forma quebrariam a pectina. A pectina é a fibra natural responsável por dar viscosidade e corpo ao fruto. Ao preservar a pectina, o molho resultante se torna naturalmente encorpado. Por outro lado, se a fábrica busca um produto mais fluido, com sabor mais próximo ao do fruto fresco, opta-se pela quebra a frio, onde o aquecimento é mais brando, permitindo que as enzimas atuem parcialmente antes de serem neutralizadas. Depois dessa etapa térmica, a polpa líquida ainda contém sementes, cascas e fibras duras que tornariam a textura do extrato desagradável ao paladar. O líquido passa então por refinadores industriais, que são grandes cilindros perfurados com batedores internos de alta velocidade. A força centrífuga empurra a polpa macia através de malhas extremamente finas, enquanto as cascas e sementes são retidas e direcionadas para fora do fluxo principal. O que resta é um suco de tomate puro, liso e homogêneo, mas ainda extremamente líquido. Para se transformar em extrato, esse suco precisa perder a maior parte de sua água, e é nesse ponto que a física industrial realiza seu maior feito dentro das torres de evaporação. Para concentrar o suco de tomate sem queimá-lo, os engenheiros utilizam o princípio físico de que o ponto de ebulição da água diminui à medida que a pressão atmosférica cai. Dentro de evaporadores de vácuo gigantescos, que se estendem por vários andares da fábrica, a pressão interna é reduzida drasticamente por meio de bombas de sucção. Nessas condições de quase vácuo, a água contida no suco de tomate começa a ferver e evaporar a temperaturas muito mais baixas, frequentemente em torno de 60 graus Celsius. Esse ambiente controlado permite que a água seja extraída de forma extremamente rápida e eficiente, sem submeter o tomate ao calor extremo de 100 graus Celsius, que alteraria suas propriedades químicas. Os açúcares naturais não caramelizam, as proteínas não se desnaturem de forma indesejada e o pigmento vermelho, o licopeno, permanece intacto, garantindo a cor viva que o consumidor espera encontrar ao abrir a embalagem. No entanto, esse processo de evaporação em vácuo exige um equilíbrio dinâmico perfeito. À medida que a água evapora, o líquido se torna cada vez mais denso e viscoso. Se a viscosidade aumentar rápido demais, ou se o fluxo de bombeamento sofrer a menor interrupção, o extrato altamente concentrado pode grudar nas paredes internas dos tubos de troca térmica. Em poucos minutos sob calor constante, essa massa acumula calor, queima e solidifica, criando o que os operadores chamam de ponto negro. Uma única falha de fluxo pode entupir tubulações de aço inoxidável inteiras com uma crosta carbonizada extremamente difícil de limpar, paralisando uma linha de produção que processa dezenas de toneladas por hora. Por isso, sensores de fluxo e viscosímetros monitoram constantemente a densidade do extrato, ajustando a velocidade das bombas em tempo real. Quando o extrato atinge o nível de concentração desejado, medido por uma escala de sólidos solúveis chamada BRICS,
Ele se torna um ambiente hostil para a sobrevivência de micro-organismos. Ao remover a maior parte da água livre do tomate, a atividade de água do produto cai drasticamente. Bactérias, fungos e leveduras precisam de água livre para se reproduzir e metabolizar. No extrato de tomate concentrado, a água restante está quimicamente ligada aos açúcares e fibras do próprio fruto, tornando-se indisponível para o crescimento microbiano. Essa é a razão física pela qual o extrato de tomate não necessita de conservantes artificiais para durar anos na prateleira. A própria concentração de seus componentes naturais atua como uma barreira de preservação. A etapa final de processamento exige um nível de higiene comparável ao de uma sala de cirurgia. O extrato concentrado precisa ser resfriado rapidamente por meio de trocadores de calor tubulares antes de ser embalado. Qualquer exposição ao ar ambiente neste momento arruinaria todo o esforço anterior, pois o ar carrega esporos de fungos e bactérias que encontrariam na superfície do extrato uma oportunidade para se desenvolver ao longo do tempo. Para evitar essa contaminação, o envase é feito sob condições assépticas estritas. O extrato flui por tubulações hermeticamente fechadas diretamente para cabeçotes de enchimento esterilizados com vapor superaquecido. O produto é injetado em sacos aluminizados multicamadas gigantes, muitas vezes contidos dentro de tambores metálicos de 200 litros, que são selados sob uma atmosfera de nitrogênio para eliminar qualquer vestígio de oxigênio. Esses tambores gigantescos de extrato concentrado asséptico representam o verdadeiro motor silencioso da indústria global de alimentos. Eles não vão diretamente para as prateleiras dos supermercados, mas funcionam como uma matéria-prima semi-acabada estável que viaja de navio, trem e caminhão por continentes inteiros. Fábricas locais em diferentes partes do mundo compram esses tambores para, meses depois, abrir as embalagens estéreis, diluir o extrato com água purificada, adicionar sal, açúcar ou condimentos e criar o ketchup, o molho de pizza ou a massa de tomate que o consumidor final compra em embalagens menores. Esse sistema de distribuição em massa garante que o sabor e a cor do tomate, colhido no auge da safra de uma região específica, possam ser consumidos de forma consistente em qualquer época do ano, do outro lado do planeta. Ao segurar uma simples lata de extrato de tomate ou uma bisnaga de ketchup no supermercado, o que se vê parece um ingrediente trivial e cotidiano. Mas por trás daquela consistência uniforme e daquela cor vermelha brilhante, existe uma complexa cadeia de eventos invisíveis. Desde a colheita veloz, que corre contra o relógio biológico do fruto, passando pela triagem óptica por sopros de ar comprimido, até a ebulição sob vácuo que engana as leis da temperatura para proteger os nutrientes e o sabor. O que chega à mesa não é apenas o tomate esmagado, mas o resultado de um domínio preciso sobre a física da evaporação e a biologia da conservação, garantindo que a fragilidade de um fruto composto quase inteiramente por água seja transformada em uma das bases mais duras e versáteis da culinária mundial.